A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da 6ª lição do 3º trimestre de 2021. Título da lição: O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Texto áureo: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Leitura bíblica em classe. Segundo livro de Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 15. Primeiro tópico: a despedida de Elias. Número 1 do primeiro tópico: o ministério de Elias termina. Número 2 do primeiro tópico: um profeta com grandeza de alma. Número 3 do primeiro tópico: Gilgal, um lugar de boas recordações. Meus irmãos, o ministério do profeta Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse o seu sucessor. E o escolhido foi Eliseu. Elias, meus irmãos, realizou grandes feitos em seu ministério profético. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Pois todo início, meus irmãos, tem um fim. E embora Elias fosse um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele vivia uma vida simples, como todo servo de Deus deve viver. Não vivia em palácios reais, nem recebia salários de reis, mas o profeta foi cuidado pelo próprio Deus. Aleluia! Meus irmãos, Deus não mudou. Ele sempre nos dará a medida exata de provisão física, de provisão emocional e de provisão espiritual. Oh, glória! E em Gilgal, meus irmãos, começaram os preparativos para a partida do profeta. Foi em Gilgal também que Elias se apercebeu que sua hora final havia chegado e com ela o término do seu ministério profético. Segundo tópico: o pedido ousado de Eliseu. Número 1 do segundo tópico: a fidelidade de Eliseu. Número 2 do segundo tópico: a porção dobrada. E número 3 do segundo tópico: Elias, a inspiração de Eliseu. Meus irmãos, na caminhada de Elias para encontrar-se com Deus, o profeta fez várias ofertas para que Eliseu o deixasse sozinho. Mas Eliseu sempre respondia: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. Eliseu sabia que a eficácia do seu ministério dependia de ele andar junto a Elias, para aprender com ele e receber a unção. Para Eliseu, era uma honra servir Elias, sendo leal, sendo submisso até o fim. E quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. E Eliseu disse: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. E Eliseu, meus irmãos, queria porção dobrada porque Eliseu sabia que os desafios eram maiores do que a sua capacidade de enfrentá-los. Meus irmãos,
Para Eliseu receber o que pediu, ele teria que permanecer atento, vigilante, olhando para Elias, não podendo retirar os olhos dele. Que o Eterno, meus irmãos, nos dê discernimento para escolhermos alguém, para imitarmos, pois as melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor, serve a Deus com fidelidade. Aleluia! Terceiro tópico, Eliseu toma a capa de Elias. Número 1 do terceiro tópico, a comunhão de Elias e Eliseu. Número 2, a capa de Elias. Meus irmãos, Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam. Quando Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo e foi elevado ao céu num redemoinho. E é assim que acontece entre os grandes amigos. Ambos se abençoam com os exemplos. Meus irmãos, Elias deixou cair a capa quando foi elevado ao céu. E essa foi a maior herança espiritual que deixou para Eliseu. E que o legitimou, que legitimou o seu ministério diante da opinião pública. A capa, meus irmãos, que Elias deixou para Eliseu foi a mesma que ele usou para fazer o chamado profético de Eliseu. E estava carregada de significados, carregada de boas lembranças. Oh, glória a Deus! Elias, meus irmãos, outorgou a Eliseu a solicitada porção dobrada. Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo: o que identifica um profeta de Deus na atualidade não é o uso de uma capa, não é. O que identifica um profeta é o seu modo de viver, são as suas virtudes, é o seu comportamento. Ele prega o que vive e ele vive o que prega. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.